O Ministério Público Federal, junto com a Procuradoria da República do Amazonas, irá fiscalizar as obras de manutenção do trecho do meio da BR-319, que fica localizado entre os quilômetros 250 e 655, que liga Manaus a Porto Velho. A BR-319 foi inaugurada em 1976 durante o regime militar brasileiro. Segundo algumas fontes, a obra foi feita às pressas, sem fundação de cascalho sobre o asfalto. Alguns anos depois, a rodovia se tornou intrafegável para veículos e até mesmo para pedestres. Atualmente, em 2016, a rodovia necessita de reparos, mas já passou por diversos embargos. E para conversarmos sobre este assunto, eu recebo o Rafael Rocha, que é procurador da República. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, boa noite. Quais são as principais medidas e atuações que o órgão vai fazer junto a esses dois órgãos em relação à função na BR-319? Bom, a atuação do Ministério Público Federal pode ser dividida de acordo com as atividades que precisam ser realizadas. Em relação às atividades de manutenção da rodovia, o IBAMA expediu recentemente uma licença, no dia 5 de abril, de posse da licença, o DENIT já iniciou as obras. Então, qual é o papel do Ministério Público Federal em relação às obras de manutenção? Em primeiro lugar, é fazer um juízo de legalidade para saber se essa licença está de acordo com o ordenamento jurídico ou não. Em princípio, o Ministério Público Federal não tem nenhum óbice ao início das obras, à realização das obras, mas ainda precisamos receber uma documentação completa que já foi solicitada ao IBAMA para emitir um juízo conclusivo sobre a legalidade das licenças. Ainda em relação à licença de manutenção, o papel do Ministério Público é fiscalizar duas coisas. A primeira coisa é saber se o DENIT vai respeitar os limites da licença, porque se é uma licença para manutenção, naturalmente, só as obras de manutenção podem ser realizadas e não obras de reconstrução, ou pavimentação ou nada que exceda os limites da licença. Um outro aspecto que deve ser fiscalizado pelo Ministério Público Federal, ainda dentro da manutenção, são as condicionantes da licença ambiental. Toda vez que um órgão ambiental emite uma licença, essa licença contém condicionantes que são medidas de salvaguarda ambiental para mitigar e compensar os danos ambientais. Então, é só referente mais à documentação, né? Não terá fiscalização presente em loco, por exemplo. Terá fiscalização presente em loco. Inclusive, eu já estive na rodovia nos dias 21 a 23 de junho com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e do IPAAM e pretendo retornar. Acredito que é muito importante a presença em loco do procurador, da equipe do Ministério Público Federal, e já existe a intenção de retomar esse trabalho, de fazer novas inspeções para verificar realmente na rodovia se esses requisitos que eu elenquei anteriormente estão sendo observados. Sem prejuízo, claro, de se fazer um trabalho complementar, de solicitar diligências aos próprios órgãos ambientais, ao próprio IBAMA, que é o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento das condicionantes que ele próprio emitiu. Agora, nesse trecho, o que exatamente está impedindo para que essas medidas, essa reforma da BR-319 vá para frente? Bom, o que está faltando, na verdade, então, para reabrir a rodovia e para concluir essa obra, seria então a pavimentação. Por que o IBAMA não emitiu logo uma licença completa para que houvesse as obras de pavimentação? Porque o entendimento dos órgãos ambientais é de que essas obras devem ser precedidas por um estudo de impactos ambientais. Esse estudo de impactos ambientais ainda não está pronto. E já houve no passado, alguns estudos foram apresentados, 3 estudos pelo DENIT ao IBAMA, e esses estudos foram rejeitados. Existem diversas razões que justificam essa rejeição, mas a principal delas é a ausência de governança ambiental. A preocupação de todos os órgãos, inclusive do Ministério Público Federal, é com uma ocupação desordenada. Então, o estudo ele tem também essa função de prever as medidas adequadas para evitar a ocupação desordenada e as consequências deletérias dessa ocupação. Agora, Rafael, muitas pessoas enxergam como um impasse político. Isso é verdade ou não? Bom, é claro que muitas vezes existem conotações políticas e decisões que deveriam ser eminentemente técnicas, né? Então, o trabalho do Ministério Público Federal é exatamente blindar esse processo de qualquer conotação política, seja excessivamente radical do ponto de vista ambiental, seja excessivamente radical do ponto de vista do desenvolvimento, e fazer com que os órgãos tenham decisões pautadas pela técnica e em acordo com a legislação ambiental. Então, a preocupação do Ministério Público Federal é que a legislação ambiental seja estritamente cumprida.
O Ministério Público apoia que essa reforma seja feita na BR. Esse é um ponto importante. O Ministério Público Federal não é contra a reabertura da rodovia, o Ministério Público Federal é a favor, e o que todos nós queremos é a reabertura da rodovia com a preservação do meio ambiente. Então, essa é a conotação do trabalho e é o objetivo de todos os órgãos. Inclusive, isso ficou muito claro na reunião. O discurso é um só. O discurso é realmente do DENIT, do IBAMA e do próprio Ministério Público Federal. É que a obra tem o menor custo possível, a maior qualidade possível e com o menor custo ambiental possível também. Até porque vai haver também um melhor escoamento do nosso material, mas outras pessoas acham também que a mercadoria fluvial, por exemplo, vai diminuir com a reabertura da BR-319, o que não é verdade, né? Um complementa o outro. Essa foi uma discussão interessante que surgiu na reunião e a fala do diretor-geral do DENIT é no sentido de que esses são modais complementares, né? Então, por exemplo, uma carga que seria mais pesada, que causaria dificuldade de manutenção da rodovia, poderia causar excesso de buracos e dificuldade de conservação, essa carga seria melhor transportada por meio das rodovias. Então, eu tenho certeza que com o nosso acompanhamento, esse planejamento vai ser feito de maneira adequada. Em relação a áreas indígenas, isso já foi feito, um estudo sobre isso? O Ministério já fez um estudo sobre isso ou não? Em relação às áreas indígenas, qual é o estado atual do processo de licenciamento do IBAMA? O estudo de impactos ambientais ainda não está pronto, justamente porque falta o estudo do componente indígena de 5 terras indígenas. Então, esse foi um caminhamento também que surgiu na reunião. O diretor-geral do DENIT antecipou que naquele mesmo dia seria publicado o edital para a realização desses estudos de componente indígena, então que é claro, depois serão submetidos à FUNAI, e essa é uma discussão que também o Ministério Público Federal deve acompanhar. E o gasto que já foi feito na BR-319 vai suprir, por exemplo, quando ela for aberta? Bom, já houve um gasto em relação aos estudos de impacto ambiental, né? Esses estudos que foram rejeitados, né? Nem todo existe uma informação de que na reunião se mostrou que não condiz exatamente com o teor dos autos, porque dizem que quase 100 milhões de reais foram gastos em estudos. E pelo que foi dito na reunião, não é verdade. Não é só a questão dos estudos técnicos que foram realizados, mas todo o planejamento, a criação das unidades de conservação, os diagnósticos que foram realizados, o plano de gestão. Então, tudo isso vai ser aproveitado. Ainda que não se possa aproveitar completamente o estudo que foi realizado, é claro que isso serve de insumo para eventuais novos estudos que se façam necessários. Agora, com a criação da BR, há muito tempo atrás, o porquê só agora essa preocupação com a reabertura? Qual preocupação? A reabertura da BR-319, né? Foi criada já há bastante tempo e somente agora o poder público vem tomando a frente, enfim, nessa causa. Bom, a questão é a seguinte, a legislação ambiental ela prevê solução para 2 situações. Uma situação é a abertura de uma estrada nova. Então tem todo o regramento específico para essa situação, com a elaboração de estudos de impactos ambientais e assim sucessivamente. E tem outra situação diferente, que é a manutenção de uma rodovia já existente e que tem a sua trafegabilidade. O que a legislação não prevê é a reabertura de uma rodovia que existe, que já foi pavimentada, mas que perdeu a sua trafegabilidade. Esse é o cerne do impasse. Mas esse impasse já foi resolvido. O DENIT concorda em apresentar o estudo de impactos ambientais, já está em fase avançada desse estudo e depois disso o IBAMA vai fazer a análise e fazer as exigências que ele entender convenientes, necessárias. Ok, muito obrigado, Rafael, pelas explicações. Eu espero que dê tudo certo na reabertura da BR-319.